Olá, pessoal, vamos lá então, sem perder tempo, nosso 28º episódio. E aí, né, que foi tema de muita polêmica em relação da fadiga, estiramento muscular e o tempo de recuperação, tá bom? Começando aqui, a gente tem aqui uma revisão sistemática muito importante, 2020, que ela tem uma amostragem muito grande, fator de impacto elevado, a quantidade de lesões que foram avaliadas, 71 mil atletas, tá? Então, quando a gente fala de evidências epidemiológicas para esse tipo de relação entre fadiga e lesão muscular, vamos lá então, ó, a questão de fator de risco, tá? Composto por história prévia de estiramento. Então, você tem aqui um fator de risco, uma razão de risco de 2,7 2,7 vezes mais chance, né? Quando você tem o histórico prévio de estiramento, tá? 4,8 vezes mais chance quando você tem o estiramento recente, na mesma temporada. 1,7 vezes mais chance quando tem lesão prévia de cruzado anterior, 1,5 vezes mais chance de lesão prévia de panturrilha, tá? E 1,6 vezes mais chance com idade avançada, e sempre com um nível de confiança muito alto, tá? 99%, 98%. Beleza? Nível de evidência também, tudo bem alto. Tranquilo? Então já fica aqui para a gente começar. Eu já falei sobre fadiga lá no início, tá? Então quem perdeu, quem não assistiu ainda, lá no começo a gente fala sobre fadiga, fadiga central, fadiga muscular, tá bom? Estou entrando mais no mérito agora aqui da lesão em si e depois dos aspectos que são intrínsecos à lesão. Sobre mecanismos fisiopatológicos, então aqui eu tenho também alguns estudos bem importantes que vêm criando sistemas de corroboração entre si para determinar quatro principais mecanismos relacionados à fisiopatologia. Então, no mecanismo 1, a gente tem aqui a redução de absorção de energia, quando os músculos estão fadigados, a capacidade de se adaptar a essa energia ela acaba sendo menor, então você consegue absorver menos a energia derivada do movimento ou do impacto, até o limite do estiramento. Então, quando você não consegue direcionar essa absorção, assimilação, tá? A tendência é que parte dessa força, ao não ser absorvida, ela acaba por se transformar num vetor que pode ter aí a energia para causar o estiramento, tudo bem? Então, isso torna o tecido muscular mais vulnerável, tá bom? Inclusive quando tem atividade excêntrica e alta velocidade, tá? Que a gente tem visto aí, né, no pique ou na frenagem, tá? O atleta acaba tendo essa situação aí acontecendo. Segundo mecanismo, que é a alteração do controle neuromuscular. Já discutimos bastante isso aqui, né? A fadiga altera esses padrões, tá bom? Principalmente durante a corrida na velocidade máxima. Então, você tem a redução precoce da atividade do reto femoral, tá bom? Tanto aí na questão de agonismo quanto sinergismo, quanto ao antagonismo, tá? Mas é claro que o movimento aqui, a maioria são dos movimentos em direção anterior. Aumento precoce da ativação do bíceps femoral e do semitendinoso, então você já tem um estado de retesamento, né, dessa musculatura, então ela perde um pouco a capacidade de se alongar, né, e de responder aos ciclos de encurtamento e estiramento. Coordenação neuromuscular afetada também, então você consegue ter menos capacidade aí de se adaptar, né, ou ter uma fineza dos movimentos por conta dessa coordenação alterada, beleza? Então você tem aí uma incapacidade, uma descoordenação entre agonismo e sinergismo durante a execução dos movimentos e, obviamente, né, essa coordenação neuromuscular ela pode ser sentida em uma ação mais agonista, sinergista, mas também no antagonismo. Depende muito da solicitação mecânica, né? Para onde está se deslocando, qual a exigência mecânica que se tem, e aí você vai ter uma relação mais específica com atividade agonista, sinergista ou até antagonista, como nós já vimos anteriormente, tá? Então aqui ó, vimos que o músculo perde a capacidade de absorver energia, e ao perder essa capacidade, essa vetorização de energia pode se caracterizar no vetor de estiramento, a falta de controle neuromuscular, então você não tem uma inteligência de ativação, desativação entre agonista, antagonista e sinergismo. Tá? Então, quando falta essa de coordenação, sobretudo quando tem movimentos de mudança de direção, aceleração, desaceleração, tá? Frenagem brusca ou uma tentativa de se proteger de uma lesão, situações súbitas, onde essa coordenação é mais necessária, você pode criar uma temeridade aí para essa musculatura. Terceiro mecanismo, então, nós sabemos que a fadiga ela causa uma tendência à inclinação pélvica anterior.
E quem é da osteopatia entende bem essa biomecânica, né? Então, chamado tilt anterior do osso ilíaco, né? Ou da bacia como um todo. Então, quando você tem uma rotação anterior pélvica, da pelve, né? Você mantém a origem de inserção dos tibiais mais distanciadas, tá bom? Então, você mantém o músculo em estado de pré-tensionamento. É mais fácil, então, se colocar numa situação de temeridade e não se adaptar a uma energia e acabar por se alongar demais aí no movimento e o estiramento acontecer, tá? Então, falamos de um pré-estiramento por conta dessa inclinação pélvica, ok? Um pré-distensionamento, tá? O estiramento ele acontece se o vetor de trauma for suficiente para estirar, tá? E o quarto mecanismo é o declínio da força excêntrica dos isquiotibiais. Então, vários estudos mostram que esses atletas apresentam redução significativa dessa condição excêntrica após uma partida de futebol. Isso tem sido bem documentado no futebol feminino, tá bom? Até em idades bem precoces, tá? De 14 a 19 anos. E essa redução pós-jogo representa uma janela de vulnerabilidade. Então, você permitir que essa musculatura descanse adequadamente e depois se recomponha com relação a comprimento e ciclo, comprimento, estiramento e coordenação é muito importante, tá? Entre os jogos. Então, aqui falando do tilt, né? Então, você tem o tilt anterior, aqui você mantém a musculatura mais estirada, numa condição de pré-distensionamento. Basta um vetor aqui oportunista que seja capaz de provocar o estiramento, você vai ter o estiramento aí. Beleza? A questão também que nós conversamos, né? Da janela de vulnerabilidade, que é a capacidade excêntrica da musculatura ela diminui. Essa capacidade excêntrica ela é muito importante no contexto de estabilização, tá, do movimento, ou frenagem, ou antagonização a algum processo aí, mecânico que decorre do gesto esportivo no jogo, dependendo da modalidade, tá? Então é importante que essa perda de força excêntrica ela seja eliminada no pós-jogo, tá? E recuperada entre os jogos. Maravilha, mais um estudo aqui mostrando que essa janela de vulnerabilidade relacionada à fadiga, então você tem aqui, né, uma condição média de risco, tá? Então você tem aqui o intervalo de confiança de 95%, que é significativo, tá? E uma média, quer dizer, essa média de 0,30, ela mostra que esse risco aqui, ele é moderado, tá? Ele é de leve a moderado, ok? A fadiga neuromuscular também, redução consistente da força reativa e da coordenação muscular, fadiga psicomotora, aliás, neuromuscular, já também foi batido sobre essa questão, tá? Então, quando você tem essa dificuldade de ter um disparo do motoneurônio, uma vez que tem uma fadiga estabelecida na musculatura, já vimos isso também, que é que você vai ter uma aferência que informa essa fadiga para o sistema nervoso diminui a velocidade, a eficiência do disparo do motoneurônio para a musculatura. Isso acontecendo, você vai ter, né, uma dificuldade muito maior de se adaptar a forças e exigências mecânicas que exijam potência, força e coordenação muscular, ok? Criando uma temeridade, uma vulnerabilidade maior. A fadiga psicomotora, a gente já viu também, então isso gera uma dificuldade de foco, atenção, tomada de decisão, primor técnico do movimento, tá? Execução técnica, então também tem que ser bastante levado em consideração e é levado em consideração. E as lesões sem contato, né, que são os estiramentos, elas aumentam significativamente nos períodos finais da partida, onde a fadiga se acumula, beleza? Então, por isso que você vê hoje o atleta que está mais vulnerável, acaba sendo substituído e ninguém entende. Então eu vejo muito comentarista falar assim: porra, mas o cara só faz isso, o cara é substituído, então depende, cada atleta é um atleta. Não, então, essa galera que comenta futebol, elas não têm muita ideia do que é fisiologia, do que é a gestão de carga, tá? Então, isso é ciência, então os caras controlam os minutos, tá? Então, muitas vezes você vê o atleta sendo substituído, você vê cada vez mais o pessoal com mouth rinse, né? A estimulação com carboidrato na língua e a atleta joga fora, a gente já viu isso dá uma despertada, né, na área de recompensa do cérebro e melhora a questão de potência e velocidade no final dos jogos, principalmente, tá? Então, gente, isso é bem comum, então há de se ter todo o cuidado que no final de partida aí, tudo bem? Ainda mais se você tem uma competição tiro curto como a Copa do Mundo, que é um jogo a cada 4, 5 dias aí, ok? Então, beleza, já falamos aqui que da temeridade, da vulnerabilidade, tá? A fadiga ela tem uma relação de leve a moderada com essa vulnerabilidade. A fadiga neuromuscular, já explicamos também, então você tem uma dificuldade
da transmissão do motoneurônio para ativar a musculatura durante o gesto esportivo, tá? E na prática das modalidades. A fadiga psicomotora, que vai atrapalhar bastante aí foco, atenção, tomada de decisão, acurácia, primor técnico, tá? Execução técnica. E também aqui tomar bastante cuidado no período final das partidas, onde o risco naturalmente vai aumentando pela fadiga acumulada. E aí vamos entrar na questão do tempo de recuperação, que é propriamente dito. Então a gente já sabe aqui, né? Aqui nós colocamos aqui o jogador de futebol, o corredor, e com carga progressiva. Então aqui é o tempo total do return to play, tá? O tempo para o retorno. Então a gente sabe aqui que o jogador de futebol de 17,2 a 18,8 dias, tranquilo? No caso de estiramentos dos isquiotibiais, tá? Dos hamstrings, e dos corredores de 6 a 50 semanas, tá bom? Então, essa questão é muito importante ser considerada, porque nós estamos falando aqui de situações que variam, tá? De lesões mais simples, a gente vai ver a classificação agora, a lesões mais complexas, tranquilo? Então, esse tempo, esse cuidado, tá? Desde uma lesão mais simples, que você tem que ter um cuidado não que é menor, mas o tempo de retorno depende da classificação da lesão. Lesões é, mais tipo fadiga, tá, que a gente vai ver, elas são mais rápidas, tá bom? Agora, lesões do tipo estrutural, tá, que tem ruptura parcial total, vai variar. Pode chegar até 50 semanas, beleza? Então, aqui a taxa de reinjúria e recuperação incompleta. Então, esse mesmo estudo mostrou que é importante que o atleta desenvolva programas de carga progressiva, com trabalho excêntrico, crescimento e estabilização de tronco. Isso reduz significativamente a taxa de reinjúria, tá? Através de um trabalho feito de 6 a 12 meses. Tranquilo? Então, por mais que o atleta ele sofra a lesão, ele está de alta, ele voltou, ele tem que, por conta da temeridade que a lesão tem e o risco da reinjúria, ele tem que se manter no programa por tempo prolongado aqui para reduzir esse risco. Tá? Toma muito cuidado, porque a galera hoje quer trabalhar muito com o modismo de alguns tipos de agachamento, alguns exercícios aí específicos, né? Búlgaro, nórdico, tem visto bastante esse tipo de agachamento aí, trabalho excêntrico. Então, tomar cuidado, porque a galera não respeita muito fase inflamatória, que é essa história da fisioterapia esportiva querer reabilitar em tempo recorde, tá? Fazer isso só por inteligência artificial, ou só porque que o livro falou. Então, essa leitura depende muito de fatores prévios, depende muito da condição do atleta, depende muito se ele teve outras lesões, depende muito, que já mostramos nos primeiros slides, depende muito como é que está o fator motivacional dele, tá? Então, não é só se basear num tempo calendário, tem que se monitorar, ver a condição desse atleta, a condição inflamatória, porque se você está agudo ou agudizado, que é o problema, aí a pessoa pode achar que é uma dor muscular de início tardio, porque fez um exercício específico 2 dias atrás, e não é, pode ter reagudizado esse quadro. Tá? Por isso que é importante monitorar, tranquilo? Então isso pode exacerbar o dano muscular, até por uma questão de mania, vamos fazer, todo mundo está fazendo, tá? Ou por aquilo que eu expliquei também, que é você não entender as individualidades desse processo inflamatório e o background desse atleta que tem essa lesão, beleza? E fortalecimento com estabilização de tronco, mais agilidade de movimento, não reduz significativamente esse tempo total, tá? Mas ele previne a reinjúria, beleza? Então, aqui mais um trabalho, com um complemento de um trabalho, mostrando que os melhores preditores de reinjúria são dados clínicos e não imaginológicos. Então, pessoal, vamos usar termografia, vamos usar ultrassonografia, podemos usar, mas não são prioridade, tá? Então, o mais importante é a questão funcional. Então, se tem déficit de força, de resistência de força no retorno ao jogo, é importante, isso é uma temeridade. Redução de flexibilidade, tá? É um déficit de extensão ativa do joelho. Beleza? Somente na corrida, é comum você ver que o atleta mais fadigado, ele não consegue, na fase de propulsão, estender totalmente o joelho. Sensibilidade à palpação no local da lesão original, tá? E lesões prévias. Então, se tiver pelo menos mais que uma de estiramento anterior à lesão, tá? Então, sempre é importante verificar a questão de força e resistência para esse retorno, a questão de flexibilidade, sensibilidade à palpação e também se tem ocorrente de lesões prévias, ok, pessoal? Então, mais um trabalho agora de 2026, mostrando que, na questão de recuperação e prevenção, então, períodos de recuperação insuficiente entre partidas, que acaba acontecendo muito, né? Porque às vezes o time não tem elenco,
para substituir o jogador que é titular. Então, o cara acaba tendo um acúmulo de jogos muito grande, às vezes é competindo duas, três competições ao mesmo tempo. No Brasil, todo mundo quer ganhar tudo, tem pressão de torcida, então isso é muito complicado, né? Então, isso aumenta a fadiga residual e também o risco de lesão. Isso naturalmente, tá, pessoal? Você pode ter todo o sistema de prevenção, tudo muito bem feito, mas se você tiver um volume de jogos, falta de recuperação, isso aumenta naturalmente. Intervenções estruturadas devem incluir, tá? Então, como já falamos também em todos os nossos episódios. Então, para recuperar, não é só fazer bota de compressão, laser, não. Eu tenho que ter uma crononutrição, tá? Uma periodização nutricional, protocolo de hidratação, higiene de sono, que é muito importante, a gente já falou, modalidade de recuperação ativa, imersão em água fria. É claro que esse negócio de imersão é polêmico, tá? É só para lesões agudas aqui, tá? Os estados agudos, quando você quer uma recuperação e não tem nenhum tipo de sintoma, o calor tem sido mais interessante. Massagem, recuperação ativa. Aqui ainda é polêmico, tá? Mas ainda o pessoal ainda usa bastante. Trabalho regenerativo, tá? Acaba sendo mais um trabalho tem resultado? Tem, mas assim, acaba tendo mais, tanto aqui a imersão quanto a recuperação ativa. Acaba tendo muito mais um autorrelato de bem-estar do que uma recuperação que seja significativa, tá? E o aumento diário da fadiga, por isso que é importante estar monitorando fadiga, tá? Autorrelato ou algum biomarcador, velocidade, variabilidade de frequência cardíaca, a creatinoquinase, tá? Então é importante para que você possa acompanhar a fadiga desse atleta ao longo de um processo de recuperação e prevenção. Beleza? Então, como tudo nós falamos aqui, aspecto nutricional, calendário, gerir o calendário, né, pessoal? Protocolo de hidratação, higiene de sono, a recuperação ativa e monitoramento de fadiga, beleza? E aqui na FIFA, finalmente, chegamos aqui na questão do futebol. Então, nós sabemos que hoje a classificação de Munique, ela é o consenso, né, de Munique, ele é o que é utilizado para fazer a classificação das lesões no futebol, capitaneadas pela FIFA e pela UEFA, tá bom? Então, são 30 equipes europeias aqui, profissionais, com 393 lesões, e o consenso italiano também de 2020, com 66 especialistas e 28 ali alocados na FIFA Medical Centers of Excellence, tá? Excellence, beleza? E aqui é o que todo mundo quer. Então, as categorias, nós temos a categoria tipo 1, que é uma fadiga só, metabólica, tipo 2, já tem ali já tem ali uma hiperfunção neuromuscular, tá? Com pequena contratura, uma hipertonia. No grau 1, nós temos ruptura parcial, no 3A, tá? No grau 2 no 3B, que é a parcial ou moderada, e no grau 3 que é a total. E aqui você vê, né, as características. A 1 e a 2 são sinais e sintomas, tá? Sobrecarga, incidente estrutural, distúrbio neuromuscular sem ruptura. Aqui você tem uma ruptura de menor do que 10% em secção transversal, tá? Ruptura microscópica aqui no grau, na 3A, perdão, na 3B, de 11% a 50% na secção transversa, na análise de secção transversa, e aqui a ruptura total ou avulsão tendínea. Fase de cicatrização, pessoal, então a gente tem aqui de 1 a 2 dias, de 1 a 3 dias, 3 a 7, 7 a 14, 14 a 28. Aí que é a questão, o pessoal fala muito disso aqui, mas no futebol é muito comum, ao longo desse processo aqui, para cada lesão, você já vai fazendo uma transição, beleza? Já vai, conforme vai tendo uma evolução aqui, você já inicia um trabalho leve, tá? Mas você não espera terminar isso aqui para começar aqui, acaba que é meio que ao mesmo tempo, tá? Quando essa parte de inflamação e reparo oferece condições mínimas, a parte funcional já inicia também, tá? E aí você vai somando, ó, 2 a 4 dias, 2 a 5. Então pega esse período aqui e vai somando aqui, ó, 4 a 10, 14 a 28, 28 a 60. Aí o retorno, o jogo, tá? 2 a 3 dias, 1 a 3 dias, 5 a 7, 7 a 14, 14 a 21. Tá? E aqui, na questão, o tempo total que o atleta fica fora, tá, do departamento médico. 5 a 6, 6 a 8, 13, 32, 60 dias. Beleza? Então, cuidado, que aqui não é. O pessoal fala muito disso, ó. A galera não entende muitas vezes que não tem só o encerramento da fase inflamatória e da cicatrização, mas você tem a preparação do tecido, tá? O tecido que foi remodelado aí a partir da lesão. Tá? Então você tem que ter um amadurecimento do colágeno, você tem que ter uma condição desse processo não atrapalhar a mobilidade da fibra, você tem que recuperar essa fibra, beleza? Tem que melhorar a condição também extrínseca à lesão, da musculatura, integrar tudo isso com o restante do corpo, com gestos esportivos. Então não é só
a lesão, o tempo de cicatrização. Muita gente só fala disso. Ah, demora X dias para cicatrizar. Ah, mas, porra, o cara aqui é 7,14, por que o cara voltou com 30? Não, é 7,14 para fase inflamatória e pelo menos 30 dias para remodelar, para fazer uma transição para treino, tá? E depois para o jogo. Beleza, pessoal? Então é muito importante que vocês entendam isso. Existe o tempo de reparo, cicatrização e reparo, o tempo de condicionamento do tecido, tá bom? E aí o período para retornar ao jogo. Tranquilo? Então não é só uma análise que tem que ser feita de cicatrização, tempo de cicatrização. Tranquilo? Então, você que quer realmente participar, ou quer indicar isso para algum colega, é só escanear o QR Code, você vai estar entrando no nosso grupo, até porque essas aulas vão ser disponibilizadas dentro do nosso grupo VIP. Então, você que quer convidar um colega ou pessoas, tá? É só passar esse link ou escanear e a gente vai estar cada vez mais com mais pessoas acompanhando o nosso trabalho, beleza? Aqui o meu Instagram, então quem não segue, tá aí, a gente está aí com o Instagram totalmente voltado para essa parte de fadiga, lesões, então espero vocês lá também pelo Instagram. Valeu, pessoal. Então até mais, até o próximo episódio. Um abraço.